Descendentes de cinéfilos, eu sou André Guerra, esse aqui é o Sessão Restrita e o meu objetivo é que ele se torne uma sessão cada vez mais aberta. Eu vou começar uma leva de videocríticas aqui no canal, eu vou falar hoje de A Garota no Trem, que é o filme que lançou nessa quinta-feira nos cinemas nacionais, e é o filme que tá todo mundo falando justamente por conta do livro da Paula Hawkins, que foi um sucesso internacional, vendeu milhares de exemplares, e ele tá sendo super comentado, principalmente também pela comparação com os últimos suspenses policiais que têm sido lançados nos últimos tempos. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu tô vendo pouca gente fazer, que é justamente a comparação do livro com o filme. Eu sei que obras literárias com obras cinematográficas não são necessariamente comparáveis, não é tão certo assim comparar, mas eu acho que de uma certa maneira é divertido e é importante pra quem, no caso, leu o livro e assistiu o filme, ter um pouquinho de noção do que é cada coisa, e não assistiu o filme ainda, quer saber se vale a pena. Bom, é o seguinte, eu adquiri o livro um mês antes de assistir o filme, deu tempo de eu ler, obviamente, mas assim, eu vou aqui fazer esse vídeo crítica porque eu acho que é um filme que realmente necessita da comparação para se entender algumas coisas e também para se entender algumas propostas. A primeira coisa é que eu acho que você tem que esquecer a comparação que muita gente está fazendo com Garota Exemplar e enfim, porque tem muitas semelhanças sim, mas no final das contas a proposta é totalmente diferente. Esse aqui não é o próximo Garota Exemplar, não é o livro que vai revolucionar não é tudo isso que estão falando não. Para os que não sabem a história do livro, a gente tem aqui a Rachel, que é uma mulher alcoólatra, depressiva, que se divorciou do marido e está vivendo uma vida completamente infeliz, morando de favor na casa de uma amiga, e todos os dias ela pega o mesmo trem para ir pro trabalho. Um dia ela é demitida e continua indo pro trabalho, fingindo na verdade que tá indo pro trabalho, enquanto na verdade o que ela tá fazendo é vigiando a família das pessoas que moram perto do trilho do trem através da janela. Ela fica lá sentada olhando e aí viajando, começa a se projetar na vida das outras pessoas, espionando a vida dos outros na verdade. Ela não tem o que fazer, em outras palavras. O que acontece é que ela fica obcecada exatamente por uma específica família. É um casal onde ela projeta basicamente todas as angústias dela, onde ela projeta todos os desejos frustrados dela. Esse casal aparentemente é super feliz e por coincidência do destino, bem junto dessa casa onde essa família que ela tá vigiando mora, vive também o ex-marido dela com a atual mulher dele. Essa família que ela vigia é a Megan e o Scott, um casal que na verdade não tá tão feliz assim, eles estão em crise, só que a Rachel não faz ideia de nada disso, porque ela não conhece esse casal, obviamente. O que acontece é que num desses dias que a Rachel tá lá perambulando completamente bêbada pela estação, ela acaba testemunhando o desaparecimento da Megan. Como ela é a única testemunha e não lembra absolutamente nada do que aconteceu na noite anterior, claro que ela não é confiável e ela pode sim ser uma suspeita. Um dos baratos do livro, que é o que tá todo mundo comentando, é justamente a narrativa, porque ele é narrado por 3 mulheres. A Rachel, que é a que pega o trem, a Megan, a que está desaparecida, e a Anna, que é a atual esposa do ex-marido da Rachel. A Anna odeia a Rachel e é basicamente essa a personalidade dela, além de ser dona de casa e de ter sido amante do Tom enquanto ele era casado com a Rachel. Antes de mais nada, é bom lembrar que isso aqui não é uma história originalíssima, não tem nada aqui que a gente não já tenha visto em Janela Indiscreta, Antes de Dormir, que é o filme aí com a Nicole Kidman, enfim, várias outras histórias de mistério e de gente que viu alguma coisa e que não lembra exatamente do que viu. O que é bacana aqui é o estudo de personagens, porque a gente tem 3 mulheres de personalidades diferentes que estão ligadas por um mistério, basicamente, e o mistério em si ele é muito bem desenvolvido, porque a gente vai conhecendo um pouco de cada uma delas à medida que elas vão narrando esses capítulos. É verdade que no começo a Anna, por exemplo, não tem importância nenhuma pra história, ela só vai adquirindo importância à medida que o livro vai chegando mais perto do clímax. O meu problema principal com o livro é que ele entrega o grande mistério, a resolução pro grande mistério, muitas páginas antes do clímax. Então, a partir dali, quando a gente tem uma informação, a gente já adivinha tudo e o resto dali pra frente é basicamente uma conclusão que é palpável, é plausível, faz todo sentido, fecha muito bem a história, mas na forma como ela é contada no livro, ela parece aquelas histórias de, sabe, aqueles filmes de supercine, assim, que tem um confronto, e aí tem uma resolução do confronto, e aí acaba. Então, a forma como o conflito termina deixa a desejar. Mas, de uma maneira geral, é um livro que entretém. Eu, pelo menos, me diverti, fiquei tenso em algumas passagens, achei o mistério intrigante, tem comentários muito legais aqui sobre alcoolismo, sobre mentiras, sobre machismo, enfim, uns comentários sociais interessantes. Não é pra se comparar ao Garota Exemplar, porque o Garota Exemplar, o livro da Gillian Flynn, que tá todo mundo fazendo essa comparação aí, é um livro muito mais amplo no conteúdo. É um livro que trabalha um monte de temas além do tema central do relacionamento amoroso. Ele fala também sobre economia,
economia, sobre a situação do homem americano, e é muito amplo no comentário social. Já o A Garota no Trem, ele tem uma história bem coesa, bem contada, que tem comentários interessantes, que dá pra desenvolver coisas legais aqui, mas não é exatamente nada de muito profundo, não. Bom, vamos falar um pouquinho agora do filme. Bom, o filme é dirigido pelo Tate Taylor. O Tate Taylor fez Histórias Cruzadas, que é um filme que eu acho bom, acho bem legal. Eu não tenho certeza se ele foi o diretor certo pra fazer esse filme aqui. Porque na verdade a gente tem um livro que é um thriller psicológico, e o filme, ele não é exatamente um thriller, um suspense psicológico. Ele tá muito mais pro drama de uma mulher que tá enfrentando um monte de dificuldades e que acaba presenciando uma história muito trágica e fazendo parte dessa história de uma certa maneira. E ele foca muito a câmera no rosto dela justamente porque ele quer realmente passar essa angústia, essa sensação vertiginosa de uma pessoa alcoólatra que tá passando por todas essas dificuldades. Então assim, o filme segue à risca todas as regras do livro, ele segue exatamente o mesmo estilo narrativo, ele tem a mesma atmosfera, eu achei isso muito competente da fotografia, principalmente, que é excelente. Eles pegam exatamente aquela sensação que você tem lendo o livro do que é a cidade. Tem algumas diferenças, claro, que o filme é ambientado em Nova York e o livro é na Inglaterra, mas eu acho que isso não faz muita diferença na forma como a história é contada, até porque a gente tem aqui a típica história de mistério de subúrbio, de desaparecimento, que é aí que tá uma das semelhanças com o Garoto Exemplar. No caso aqui, é uma história muito mais pé no chão também do que o Garoto Exemplar, e o filme em si não foca tanto naquele senso de humor cínico que o David Fincher tem. Aqui a gente tem um estilo mais dramático mesmo, um peso maior, aquela coisa mais melodramática, e isso vira um problema em alguns momentos, porque acaba que o filme tem um ritmo um pouco mais lento do que deveria. Eu acho que algumas coisas aqui poderiam ser tratadas com mais tensão. O Tate Taylor não é um diretor que é bom na condução do suspense, não é um filme muito tenso, é um filme que você tem um certo envolvimento emocional. Assim, eu me coloco no lugar das pessoas que não leram o livro. As reações que eu vi de uma maneira geral foram de pessoas que conseguiram sim se envolver com a história, conseguiram achar interessante, se instigar com o mistério, mas ficar realmente tenso na cadeira, como eu poderia ter visto um filme que me deixasse tenso, o filme não conseguiu fazer. Mas ele faz uma coisa muito bem na montagem, que é a manipulação do que aconteceu no passado e a distribuição muito boa de personagens. O filme é muito fiel à ordem de acontecimentos do livro. As mudanças são mudanças muito pequenas mesmo. Você para pra pensar, peraí, será que isso aconteceu desse jeito no livro? Eu não lembro se foi exatamente desse jeito, mas pra mim tá igualzinho, assim, eu não lembro. Afinal de contas, um livro de 350 páginas, você não lembra de cada detalhe. Eu só percebi realmente algumas pequenas diferenças. Como eu achei um livro bacana, envolvente e com falhas, eu também achei o filme exatamente isso, um filme bacana, envolvente, com falhas. As mesmas qualidades que o livro tem, na forma como os personagens são desenvolvidos, na forma como todos eles convergem pra uma só resolução, o filme tem exatamente essas mesmas qualidades. Mas o que eu esperava era que o filme consertasse alguns problemas do livro e algumas cafonices que tem ali em algumas resoluções do livro, e o filme não fez isso. Ele realmente não teve coragem de seguir em caminhos que o livro não seguiu, e ele se ateve justamente à atmosfera do livro da Paula Hawkins. E eu não posso deixar de falar aqui da interpretação da Emily Blunt como a Rachel. Sempre achei a Emily Blunt uma grande atriz, mas agora aqui nesse filme ela mostra a versatilidade dela. Realmente ela destrói aqui como a Rachel, ela pega todo o peso da personagem, embora ela não tenha nem de longe o físico assustador que o livro descreve, ela é muito mais bonita do que a personagem, mas ela realmente aqui tá completamente entregue e fica até feia em alguns momentos, o que a Emily Blunt realmente não é. Gostei das interpretações da Hale Bennett e da Rebecca Ferguson. A Rebecca Ferguson fez o Missão Impossível, Nação Secreta, e aqui ela tá outra pessoa. Já os personagens masculinos têm propositalmente muito menos função na trama, mas eles estão bem, estão respeitáveis nas interpretações deles. A gente tem o Edgar Ramirez como psicólogo, tem o Justin Theroux como o ex-marido da Rachel, tem o Luke Evans, né, como o Scott, que é o marido da Megan, e tem outros personagens também. Tem a Alison Janney fazendo a policial bem também. Em suma, elenco bom aqui não falta. Faltava consertar algumas coisas que o livro realmente deixava a desejar, mas de uma maneira geral também, como não é um livro extraordinário, não era exatamente uma promessa que o filme fosse extraordinário. A gente tem aqui um filme bacana, um filme que funciona melhor como drama, inclusive, do que como suspense, e poderia ter um ato final com mais inspiração, mas que de uma maneira geral ele é muito correto no que ele pretende. Ele tem um peso emocional forte, ele tem uma grande interpretação da Emily Blunt. Então é um filme bom, eu gostei, e foi exatamente o que eu esperava como leitor do livro. Nota 7,5. É um bom filme de suspense, é um bom drama também, mais do que um bom suspense. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar um like aí se você gostou, obviamente, do vídeo. Se inscreva no canal, porque eu em breve vou começar a postar outras videocríticas também, algumas top listas. E é isso, um abraço pra vocês, tchau!